The Last of Us 1 conseguiu me cativar muito, mas depois de terminar a sua sequência, eu prometi pra mim mesmo que nunca mais tocaria nesse jogo novamente. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo eu irei falar pra você a minha experiência com The Last of Us 2 e por que eu não vou mais jogar esse jogo, cara. Joel, por favor, levanta! The Last of Us Parte 2 foi desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony PlayStation em junho de 2020. 5 anos após os eventos do primeiro jogo, Ellie e Joel vivem uma comunidade em Jackson, Wyoming, tentando encontrar paz em um mundo pós-apocalíptico devastado por uma pandemia. No entanto, um evento violento abala essa tranquilidade, levando Ellie a embarcar em uma jornada implacável de vingança. E que jornada, meus amigos! Olha, em relação à jogabilidade, ela conseguiu refinar ainda mais a jogabilidade do primeiro e trazendo excelentes melhorias. E eu gosto muito da Naughty Dog em como eles deram atenção para a movimentação. Eles têm um primor técnico absurdo. E aqui tudo está fluindo bem melhor, inclusive a movimentação, que ela tá muito mais dinâmica, diferente do primeiro jogo que era um pouquinho lenta. Aqui eles deram uma melhorada nessa questão da velocidade e faz jus ao jogo porque é um jogo super frenético. O ponto forte do jogo é a sua grandiosa narrativa. Eles foram bem corajosos de acabar com o Joel logo no começo. E eles fizeram isso de maneira seca e brutal. E trabalhando um pouco mais nisso, o primeiro jogo, ele cria uma conexão entre os personagens muito bem. E a forma como eles fazem nesse segundo, de forma seca, sem te preparar, é um baque absurdo. E você realmente sente o luto igual a Ellie o jogo inteiro. E eu achei incrível esse paralelo com a busca da Ellie por vingança também é nossa enquanto jogadores. O jogo trabalhou isso muito bem narrativamente. E o objetivo do jogo, ao seu decorrer, é te desmoronar e te fazer remoer com esse sentimento de vazio e vingança. E aqui, meus parabéns vai para o excelente roteiro do jogo. Ele vai nos mostrando que a vingança é um ciclo e que ambos os lados só saem mais machucado a cada ação. E tem um lance também da Ellie estar meio brigada com o Joel, que faz a morte dele ser ainda mais amarga, velho. Nossa senhora, cara. E no decorrer da nossa aventura, o jogo ele vai te dando mais flashbacks da relação de pai e filha entre os dois, o que te deixa ainda mais triste e com mais raiva. Mas em paralelo, o jogo te traz o lado da Abby, que mostra que também ela sofreu pelas atitudes do Joel. E ele te traz esse gosto amargo de você jogar com ela e entender esse ponto de vista. É realmente um baita trabalho. E aproveitando essa deixa, a dinâmica de troca entre personagens, que são a Ellie e Abby, dá um bom ritmo para o jogo, porque é o jogo realmente te obrigando a entender o outro lado da história antes de você sair jogando, mesmo não querendo saber, não querendo um papo com ninguém. E ao decorrer da jornada, você vai entendendo todos os pontos de vistas e tendo uma melhor aceitação conforme ele vai se desenrolando. E eu gostei muito da Abby como personagem, fora que o jogo é uma montanha russa, cara. Ele tem uma ascensão muito brutal e depois ele tem uma queda brusca. Pessoal, isso daí é muito absurdo, porque pelo menos eu, de início, queria muito a vingança, eu tava com sangue no zóio, mas chegando em determinado ponto da nossa jornada, eu já estava, para Ellie, eu não aguento mais. E ela continuava, e você ficava, não, cara, tá bom, chega, para. E ela não parava. Putz, isso daí é um negócio que te pega de jeito. Ficou meio estranho isso daí. Mas enfim, vocês entenderam aí, bravos. A dublagem é um ponto muito forte do jogo. Todos os dubladores, assim como no primeiro, entregaram uma excelente atuação e que ajuda na nossa imersão do jogo. Joel, levanta! Joel, levanta, porra!
Para, por favor! Temos excelentes vozes no elenco e bons diálogos. E aqui puxando sardinha pra Sony, eu acho bem legal como os jogos da Sony têm uma dublagem muito boa, bem acima da média mesmo. Traz até uma personalidade pro PlayStation esse fato. E sempre são vozes marcantes mesmo, que marcam os seus jogos. E isso é muito bom. Vocês também percebem esse padrão nos jogos da PlayStation? Comenta aí. Em relação à ambientação, assim como o primeiro, ela é fantástica. Agora com o hardware do PlayStation 4, ficou ainda mais denso os detalhes e o jogo tá muito mais bonito. Nossa, eu achava que não tinha como melhorar o primeiro e a Naughty Dog fez um excelente trabalho aqui. E uma das características da Naughty Dog que eu gosto bastante é como eles são bons em produzir excelentes cenários, trazendo vida com bastante detalhe e densidade. É uma característica muito forte que a desenvolvedora tem e eu tô curioso pra ver isso da Intergalactic também. E diferente do jogo anterior, The Last of Us 2, ele é muito mais frenético e mais voltado pra ação. Cara, realmente o jogo é no 220 do começo ao fim. E uma coisa que eu gostaria de destacar é a parte final do jogo, principalmente a batalha final na praia. Cara, aquilo ali é videogame em sua totalidade, cara. Cinema é absurdo. A paleta de cores, a trilha sonora, a ênfase nas duas personagens e suas dores, cara, foi uma das coisas mais fantásticas que eu já joguei em uma reta final, porque realmente é absurdo. Eu acho muito engraçado também que o jogo meio que dá uma nerfada na Abby, pra pelo menos a Ellie ter uma chance contra ela, né, cara, porque naquele penúltimo encontro delas lá, ela tomou uma sova pra caramba. Eu pensei que foi assim, putz, deu ruim, vai de base. Na minha experiência, eu não tive nenhum ponto negativo, nada que me incomodasse, e eu acho legal quando o jogo ele pega a narrativa e traz algo diferente, algo que quebra a nossa expectativa e que os jogadores não estão esperando. Eu gosto muito disso. A gente tem um exemplo clássico de muitas obras aí que deram essa quebra de expectativa em relação ao seu final, ao seu decorrer. Por exemplo, Ataque dos Titãs, Death Note, Vingadores Guerra Infinita também, e entre outras obras que traz uma quebra de expectativa absurda, porque todo mundo espera que tudo vai dar certo no final, e tem muitas histórias que isso não acontece. Eu acho muito legal quando o roteiro ele trabalha esse lado também, um lado mais deu ruim, meu irmão. E um ponto negativo do jogo, pra mim, é não ter tido uma DLC do Tommy. Ele é um personagem também que sofre bastante com o luto do Joel, mas durante o jogo ele tem uma jornada meio que paralela à nossa, e a gente acaba se encontrando lá perto do fim. E eu realmente na minha cabeça achava, cara, eles vão fazer uma DLC do Tommy, e não teve, né? Foi uma expectativa que eu criei, claro, mas casaria muito bem uma DLC focada nele. Eu acho que seria interessante pra aprofundar ainda mais esse sofrimento dele. Cara, a gente ia sofrer de novo, né? Porque dava pra ter colocado nos flashbacks dele com o Joel, ter visto também esse motivo dos dois ter se separado, o Joel ficar de um lado, ele ficar lá pro outro. Seria muito legal ter desenvolvido isso. Talvez possa ser história para um terceiro título. Em relação à trilha sonora e seus efeitos, são maravilhosos. Esse jogo possui uma boa direção de áudio, assim como temos algumas músicas licenciadas no começo, e meus amigos, que baita cena. De início o jogo já te quebra daquele jeito. The Last of Us 2 é um jogo que eu não boto mais a mão, mas de jeito nenhum. Não por ele ser ruim, mas por ele ser um jogo muito denso e pesado. A carga emocional que esse jogo tem é absurda e realmente ele causa muito desconforto, pelo menos pra mim, enquanto jogador, eu fiquei muito desconfortável jogando esse jogo, né? E mais uma vez, não por ele ser ruim, mas por ele ser denso, pesado, e isso se reflete até na fotografia dele, na paleta de cores, né? Enquanto a gente tá em busca de vingança. Ele tem uma pegada mais acinzentada, mais voltada pro luto e triste. E as partes de flashback, por exemplo, ele tem cores mais vivas, mostrando ali que tudo tá bem, tá feliz, é alto astral. E durante a nossa jogatina é aquela paleta de cores mortas, mais acinzentada, chuva, coisa ruim mesmo. Então esse jogo ele tem uma carga emocional, uma densidade em sua história muito pesada.
E é um jogo que faz você refletir e colocar seu senso de justiça e julgamento à prova. Afinal de contas, quem está errado? A Abby não fez nada mais do que vingar o seu pai e o mesmo para a Ellie, e ambas saíram perdendo tudo que tinha de mais valioso. E no decorrer do jogo, a cada caçada da Ellie, cara, eu ficava em êxtase. Eu falei assim, esse daí estoura mesmo, regaça todo mundo, velho. Mas, conforme as coisas foram evoluindo, você vai vendo mais o lado da Abby também, você já tá assim, chega, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Para com isso. E as cagadas vão acontecendo. E para trabalhar ainda mais essa inversão que a gente começa a fazer contra a Ellie, ela continua ainda assim até o fim, mesmo nós jogadores já satisfeitos. E eu gosto em como essa obra trabalha a essência do ser humano, desde os seus primórdios, cercados de egoísmo e se degladiando, achando que o seu lado é o correto. E mais uma vez, o título do jogo faz sentido ao jogo, porque tanto Abby quanto Ellie se tornaram a última de nós. The Last of Us são as últimas que sobraram de todo o seu ciclo social. Cara, que fantástico, é absoluto cinema. E eu gosto em como esse jogo ele é amargo em seu desfecho. Como eu já disse, estamos acostumados com histórias terminando bem, mas fugir desse padrão e quebrar qualquer expectativa do final feliz foi algo ambicioso e que deu certo. Falando em tudo isso, eu estou bem ansioso para ver o que o Neil Druckmann está nos preparando para Intergalactic, porque ele falou que o negócio vai ser também absurdo. Tô com a expectativa lá no alto. E se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixa esse like que ajuda a gente demais aqui a evoluir, trazer cada vez mais vídeo e aumentar a nossa frequência. Caso você queira ver, vou deixar minha análise aí de The Last of Us 1 para você poder dar uma bisoiada e também minhas outras análises aí no lado. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.